Porque hoje, sim, a proposta de hoje vai ser conversar a respeito de casos difíceis ou casos raros, ou o que fazer nessas circunstâncias. Mas de onde veio essa ideia? Bom, na verdade, o enfoque, o que a gente quer conversar, assim, é que, de uma maneira geral, todo mundo tem medo quando chega alguma coisa grande ou complicada, ou alguma coisa que a gente não sabe o que é, fica ali no ar, sem saber dizer para o paciente com clareza o que pode ter acontecido, e às vezes as coisas nem são grandes assim, mas às vezes já no paciente contar a história para nós, enquanto ele vai contando a história, a gente vai pensando no processo diagnóstico e as peças não vão se encaixando. E aí, né? Aí dá um medo, inclusive, um medo que freia muita gente de tratar ou de resolver as lesões dos seus pacientes. E acontece que essa circunstância de aparecer assim, alguma coisa inusitada, alguma coisa rara, o nome já está dizendo, é raro. Essa hipótese, ela é pequena. Vai ser a minoria das circunstâncias e das situações. Mas então, como isso é algo que vai acontecer eventualmente, difícil realmente de acontecer, nós precisamos não deixar que isso nos trave, não deixar que isso seja um empecilho para que a gente faça os atendimentos que são mais corriqueiros, que são os mais comuns e que representam, sim, uma grande fonte de lucratividade e de ocupação da nossa agenda. Por outro lado, também é importante a gente ter alguns truques na gaveta, né? Alguns truques na cartola, para saber como conduzir essas situações que podem nos assustar e como manejar essas situações. Portanto, é justamente alguns casos desses que nós vamos ver hoje, dessas situações que podem ser maiores, que podem nos surpreender. Não era o tipo de paciente que a gente estava esperando para aquele dia, para aquele momento, mas ele apareceu, e agora como a gente vai fazer isso? Então, os pacientes também vão precisar de solução, mesmo que nós não saibamos como resolver de forma conclusiva o caso, nós precisamos saber como dar andamento nessa situação. E aí vem um outro aspecto importante, que em muitas circunstâncias, dependendo da especialidade que a gente faz como atividade principal no consultório, realmente a gente não vai fazer o processo todo de tratamento desse paciente. Por quê? Bom, isso acontece de uma forma muito clara e muito fácil de entender no câncer de boca. O nosso papel do câncer vai até o diagnóstico, você vai fazer a biópsia e depois você vai fazer o encaminhamento do paciente. Muitas dessas situações inusitadas que nós vamos discutir, que nos assustam, elas também vão precisar de uma equipe multidisciplinar e, às vezes, de uma estrutura de atendimento um pouco maior. Então, é muito importante que a gente tenha, assim, determinado um limite até onde a gente pode ir. Claro, você está trabalhando num hospital grande, né? Você já faz estômato, assim, como a sua atividade principal. E tem muita gente que faz isso, ou você faz cirurgia bucofacial e está inserido dentro de um hospital grande, porque não são todos os cirurgiões bucofaciais que estão necessariamente vinculados a hospitais. Isso não é fácil dentro da cirurgia bucofacial. Conseguir um bom hospital com estrutura para trabalhar é uma dificuldade muito grande para quem faz cirurgia. E aí, então, você vai precisar de uma retaguarda para a condução final desses casos. Porque às vezes são cirurgias maiores, às vezes os casos não são cirúrgicos, são clínicos, mas você também vai precisar de algum apoio, às vezes até algum apoio médico, como no caso do câncer. E é justamente essa estrada que hoje eu quero trilhar com vocês. Com o enfoque, então, principal de que, primeira coisa, a gente não tem perna realmente para tudo. Segunda, essas coisas que são maiores, que são grandes, muito provavelmente a gente tem um papel aí importante no manejo do caso. E o terceiro aspecto, que foi onde eu comecei a nossa conversa, é que isso não pode impedir você de resolver as lesões dos pacientes. Esse medo de que apareça uma circunstância dessas, que vai ser de mais difícil manejo, que vai ser a mais rara de acontecer, impeça de você
avançar nesse processo de tratamento e de atenção dos pacientes, né? Isso é muito importante. Bom, além desse medo que às vezes a gente tem de não assumir ou de não fazer esses casos, uma outra questão é a gente fazer errado. E quando que a gente erra nessas situações? A gente não se assusta com o caso grande, né? Não é propriamente um problema para a gente, não é um empecilho. A gente vai encarar, mas aí a gente pode cometer alguns erros. E quais são os erros mais frequentes? Os erros mais frequentes é quando você vê uma lesão dessas, que não é a rotina, e você não consegue fechar de uma forma adequada o diagnóstico desse caso, e aí você acaba fazendo o tratamento empírico. Às vezes a gente vê isso acontecer, né? Em casos que também são mais simples, e você não sabe se aquilo é de natureza inflamatória, se é de natureza infecciosa, e aí você acaba associando medicações, e às vezes não é nenhuma coisa e nem outra. Às vezes você não está tratando um caso que nem é infeccioso e nem é inflamatório, e fez a opção por esses medicamentos, eles não dão resultado e você insiste no processo. Outra situação é quando você faz essa escolha de medicamentos, porque você definiu que era algo que, e a gente vai ver alguns casos desses, eles realmente são infecciosos e têm que ser tratados com medicamentos, mas você escolheu de forma equivocada, né? Não escolheu a medicação que era adequada para aquele caso. E isso também está atrelado na falta do diagnóstico preciso, né? Então, é tratamento empírico, né? Vamos tentar isso aqui para ver se dá certo. Se faz isso, né? Eu faço eventualmente isso, né? A gente chama isso de teste terapêutico, que é um nome bacana para a gente dizer que está fazendo um tratamento empírico, mas você tem que ter duas clarezas importantes nesses casos. A primeira delas é você conseguir separar a natureza para fazer a opção correta da classe de medicamentos. E a segunda questão é justamente você rapidamente observar o resultado que você está tendo, o que o paciente está tendo com aquela forma de tratamento que foi colocada, e revisar se a coisa não está dando o resultado que você esperava, se a coisa não está dando o resultado clínico de solução ou de encaminhamento que já deveria ter naquele espaço de tempo que você determinou. Isso é algo que a gente também conversa assim de forma um pouco recorrente, né? Não insiste na terapêutica que não está dando certo depois de um período de tempo, porque não tem lógica que você comece a ter resultados diferentes dessa forma de tratamento. E um outro ponto que também está nesse guarda-chuva aí da gente fazer errado é escolher exames errados. Você definiu o caso, definiu exames complementares, só que os exames complementares que foram escolhidos não eram os exames adequados para o diagnóstico daquela patologia. Então, isso vai te confundir ainda mais, né? Porque você talvez tenha resultados desses exames que são normais, que não têm alterações, e aí a gente fica mais perdido ainda. Então, o resultado do exame que está errado, não é o resultado do exame, é a nossa escolha. Talvez a gente devesse ter escolhido outro exame que fosse mais específico para aquela patologia em particular. Que tipo de exame? Bom, a gente vai ver alguns exemplos, né? Às vezes é biópsia, às vezes você precisava de um exame hematológico e não solicitou o hematológico específico para aquele caso, ou solicitou errado, ou faltou algum dado, ou às vezes não era a biópsia que tinha que ter sido feita ali, e a biópsia foi feita e não era o exame adequado para aquele caso. Então, pessoal, assim, nesses casos que assustam a gente, assim, primeiro é tentar definir a linha, orientar o processo de diagnóstico, ter clareza, ter tranquilidade para você pensar com mais certeza, é difícil dizer, né? E aí, claro que com o tempo, você vai cada vez ter menos surpresas, porque cada vez você vai ver circunstâncias diferentes, quanto mais você estiver familiarizado com esses pacientes, tá? E tem casos, assim, que às vezes lá na faculdade, quando a gente estava tendo aula de diagnóstico, de estômago, de patologia, tem casos, assim, que eles são muito enfocados, né? O professor gosta de mostrar bastante aquele caso, fala muito daquela patologia, depois a gente nunca mais vê ela na vida. E justamente isso acontece, né? Porque às vezes o cara é um caso acadêmico,
que é muito bacana, que a gente precisa conhecer, que a gente precisa saber daquela patologia, mas ela não está muito relacionada com a prática clínica, porque ela é uma alteração que aparece muito raramente, aparece só em determinadas circunstâncias, muito poucos casos. E também isso dá um enfoque errado. Às vezes a gente está focando em estudar coisas que são muito raras e não está prestando atenção nessas coisas que são mais do cotidiano. Isso também se aplica quando a gente está falando de micoses profundas, que então está nesse grupo de lesões que nos assustam, porque os casos às vezes são grandes, você tem destruição de mucosa, destruição de tecido, mas na região que você mora, aquele micro-organismo, aquele patógeno não é recorrente, ele não aparece muito. Para quem não sabe, eu trabalho no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, e aqui a gente vê alguns casos de paracoccidioidomicose, é a chamada blastomicose sul-americana, o nome antigo da paracoccidioidomicose. Inclusive, a gente vai mostrar alguns casos aqui. Aí, se você vai para uma determinada região aqui do interior do Rio Grande do Sul, antes de chegar na Serra, né, que é uma região bem conhecida, a gente chama o pé da Serra, lá os casos de paracoccidioidomicose aumentam tremendamente. Tem muito do fungo lá do paracoco. Mas aí nas outras regiões do estado isso quase não aparece. Em outras regiões do Brasil, isso também quase não aparece. Assim como outras dessas micoses profundas, aqui elas quase não aparecem. Então, você saber o contexto local orienta bastante como você vai orientar o seu processo de diagnóstico, né? A condução desses casos que são complexos, que são difíceis. Né? De maneira nenhuma, hoje a gente vai falar de patologia tumoral, porque isso aí a gente já conversou, e a gente já está sabendo, assim, de uma forma melhor como conduzir os casos de tumores benignos ou malignos. Então, vamos começar a discutir os casos aqui. Então, você vê um caso como esse aqui, desse paciente, então é desses casos, justamente, que a gente conversava, que podem assustar. O que acontece aqui? Você tem um aumento de volume, que você não está esperando. Então, o paciente que tem um aumento de volume com rápida evolução, que está doendo bastante. Isso, rápida evolução, isso quer dizer que tem 48, 24 horas de evolução. Isso dói muito. Então, você tem que primeiro, obviamente, descartar a possibilidade ou a hipótese de que isso seja um abscesso dentário, origem odontogênica. E o próximo passo, você está no universo de situações infecciosas, de glândula salivar, no caso, a cialadenite. Então, isso acontece em paróstita e isso acontece em glândula submandibular. Quando isso acontece na glândula submandibular, você tem que também excluir a possibilidade de ser uma lesão odontogênica, um abscesso dentário, de origem no 36 ou no 46. E aí, então, o que acontece? Você tem uma manobra aqui semiotécnica importante para fazer, que é tentar ordenhar a glândula para esclarecer o seu diagnóstico. Mas vê bem, isso é infeccioso, isso dói. Então, quando você vai examinar esse paciente, manejar a glândula, ele tem defesa. Ele tem defesa e talvez ele não deixe você fazer um manejo adequado, assim, mas você tem que avisar eles. Olha, eu preciso fazer um exame, que é uma manobra para confirmar se isso é algo infeccioso ou não, mas é evidente que é um processo inflamatório que está acontecendo, mas todos esses detalhes semiotécnicos são importantes para você fechar o diagnóstico. Então, exclui a hipótese de ser algo dentário, de ser algo odontogênico, e aí, então, na sequência, o próximo passo é você fazer a ordenha da glândula, aonde o paciente abre a boca, a gente seca a saída do ducto e por fora a gente pressiona. E essa é a parte que dói, esse é o momento que o paciente tem defesa, que a gente precisa avisar ele que talvez seja bem desagradável essa parte do exame. O que você vai tentar observar? Bom, são 3 hipóteses. Ou isso drena a saliva, límpida, o que é bom, sinal que a glândula está funcional, mas ela pode continuar infectada, né? Isso não exclui a hipótese de cialadenite de uma maneira nenhuma. Você pode não colher nada,
o que é. E não pensa que vai sair um rio de saliva, né, gente? É 2, 3 gotinhas que vão escorrer. Se for na glândula submandibular, é a mesma coisa. Às vezes sai um jatinho ali da glândula submandibular, mas isso não é o normal. Você vai, talvez, observar a saída de pus. E se sair pus da glândula, bom, aí fechou, né? Você tem o diagnóstico conclusivo, sendo pus, você não tem mais dúvida a respeito do diagnóstico. Existe algum exame a mais que pode ser solicitado para confirmar essa hipótese? Pessoal, o diagnóstico disso, ele é eminentemente clínico, mas se você quiser solicitar exames complementares para confirmar esse diagnóstico, ou para talvez definir a etiopatogenia, ou qual antibiótico usar, você pode lançar mão de 2 recursos terapêuticos. De diagnóstico, desculpa. Um deles é você solicitar uma ecografia para ver como está a estrutura da glândula, mas vê bem, isso é um caso agudo, você vai ter que tratar esse paciente antes desse processo evoluir mais, isso dói bastante. E o outro exame é para você definir melhor o antibiótico, que consiste em você fazer cultura e antibiograma, solicitar, né? Para fazer cultura e antibiograma, tem que estar drenando o pus, lá na saída do ducto. Se não tiver drenagem de pus nessa manobra semiotécnica, não tem sentido fazer isso. Então, você vai ter basicamente aqui 2 condutas. Você ou já trata empiricamente com antibiótico, ou então você vai solicitar que o paciente vá ao laboratório de análises clínicas, faça a colheita do material, e você tem que, então, pega o receituário, faz uma solicitação bem explicadinha ali, bem específica, solicito cultura e antibiograma de secreção purulenta, drenando da saída da glândula parótida do lado esquerdo. Senão, cara, ele chega lá no laboratório, eles não sabem como conduzir direito, porque o laboratório faz do corpo inteiro. Então, a gente tem que ser bem detalhado quando faz essa solicitação. E já dá uma receita de um antibiótico empírico para o paciente tomar depois que ele fizer a coleta do material para cultura e antibiograma. Por que isso? Esse exame demora 2, 3 dias. Você não pode deixar o paciente com a infecção evoluindo. Se o paciente começa o antibiótico antes, ele pode mascarar o resultado do exame. Mas você, então, como disse, você não necessariamente precisa solicitar esse exame, você pode já começar esse tratamento empiricamente, e aí, se o caso está evoluindo legal, lembra também que a gente disse, né, não insiste na conduta terapêutica se você não está tendo resultado. Se isso estiver evoluindo legal, aí você mantém o antibiótico. Mas um detalhe, gente, isso não pode ficar mal curado, porque se fica mal curado, a glândula pode começar a ter áreas de fibrose dentro dela e fica mais suscetível a infecções recorrentes. Porque você não pode curar mal essas infecções, porque senão a glândula começa a fibrosar, não vai formar ácidos de novo lá dentro, e aí ela fica sujeita a infecções recorrentes. E aí você evolui para uma outra patologia, que são as cialodenites supuradas crônicas recidivantes. Então, trata bem o caso agudo por pelo menos 14 dias, né? Antibiótico terapia nesses casos, e não antibiótico profilático. Vê bem, eu vou colocar a imagem aqui de novo, quem está no Face já está vendo. Aquele ponto amarelo ali na região jugal é a área de drenagem lá no ducto de Steno. Então, quando você consegue essa visualização ali, que você consegue ver a supuração saindo aqui, aí você consegue ter certeza que realmente é um processo infeccioso, né? Como eu disse, isso aí dói muito, é muito doloroso, não é necessariamente obrigatório ou fundamental que você tenha essa drenagem aí, que isso aconteça para você confirmar o diagnóstico. Né? Você vai fazer pelo exame clínico. Então, né, não tenha medo desses casos de cialadenite, né? Conduta e prescrição de antibiótico, você pode lançar mão de cultura e antibiograma, se for o caso, e uma ecografia, que no quadro agudo é extremamente doloroso, então também não há muita necessidade da indicação disso. Mas tem circunstâncias onde você vai ter quadros infecciosos que são mais significativos, então é maior a situação como essa aqui, o paciente tem um aumento de volume na face, isso tem uma evolução rápida também, às vezes tem a história de extração, de algum procedimento associado, que aconteceu previamente, e um detalhe importante aqui nesses casos, né?
esse paciente, ele apresenta múltiplas fístulas. Nesse outro caso aqui, que é o mesmo anterior ali, do aumento de volume na face do paciente, aqui a gente vê o lóbulo da orelha, e aqui você vê, olha só que interessante, eu tinha uma fístula aqui, tinha outra fístula menor aqui, aí você tem outra, a fístula principal aqui, aí já tinha uma que fechou aqui. Então, múltiplas fístulas cutâneas, que essa supuração, às vezes, tem uma granulação que sai de dentro dela, a gente chama essa granulação ali de grânulos de enxofre, não tem causa dentária, não tem causa odontológica, e aí, então, você está frente a uma actinomicose. A actinomicose ela é provocada pelo Actinomyces israeli, que faz esse tipo de infecção, e aqui está indicado fazer biópsia, para você confirmar o diagnóstico. Então, assim, aqui é um passo a mais, então, do tratamento da conduta, né? Quando tem essas múltiplas fístulas, não tem origem dentária, e aí a hipótese é actinomicose, a biópsia é importante, ela vai precisar ser feita, porque com a biópsia você consegue duas coisas extremamente importantes. O diagnóstico do caso, de forma conclusiva, mas também a manipulação cirúrgica desse tecido aqui, a oxigenação dele, facilita o processo. E aqui você vai ter que utilizar antibiótico também, aqui vai muito bem a família das penicilinas, só que aí nesses casos, pessoal, é uma infecção crônica granulomatosa bem mais difícil, né? Normalmente se usa dispacilina intramuscular de 12 em 12 horas por 10, 12 dias aí. O tratamento para o paciente é bem desconfortável, né? Imagina a cada 12 horas fazer uma injeção intramuscular. Mas essa é a forma mais efetiva de tratamento da actinomicose. Então, outro caso desses, então, que assusta a gente, que faz a gente sair correndo, mas que, na verdade, é tranquilo, é uma infecção, que tem um patógeno específico, que é o Actinomyces, e olha só aqui a tomografia dele. Então, como eu comentei antes, assim, precisa excluir a questão dentária, né? Então, você vê que ele não tem dente na região, e ele também não tem causa dentária, osteomielite instalada ali, né? Você não vê processo infeccioso no tecido ósseo, né? Justamente porque essa infecção, ela acontece ali nas partes moles, mas muito frequentemente, era o caso desse paciente, ele tinha uma história de extração prévia, há tempos atrás ali, que não tanto tempo, né, fazia 3, 4 semanas, embora a gente não veja o alvéolo nesse corte da tomografia ali, mas a gente vê que não tem osteomielite. Quando a gente estava começando a conversar, eu comentava da questão das patologias que elas acontecem mais em determinadas regiões, e dizia que aqui no sul, onde eu vivo e trabalho, a gente tem bastante paracoccidioidomicose. Bastante não, mas aparece com alguma frequência, né? A gente vê um caso por ano, talvez. Então, a paracoccidioidomicose, às vezes você pode confundir ela com câncer, porque você tem áreas de úlceras, só que os patologistas viajam na história, né? Eles gostam de fazer comparações com frutas, né? Então eles dizem que a paracoccidioidomicose ela tem um aspecto moriforme, porque ela lembra amora na superfície, casca de amora. Então são casos como esse que a gente vai ver aqui. Então aqui toda a região jugal, você tem uma extensa área aqui de paracoccidioidomicose, e são casos também que você vai ter que fazer biópsia para concluir o diagnóstico, para ter o diagnóstico definitivo do caso. Normalmente, esses pacientes são tratados com sulfadiazina, e também essa aqui, aquela que tem a história que normalmente a gente já escutou isso, né, que é a doença do caipira, né, porque o cara tem o costume de pegar um capim do chão e botar na boca, e ficar mordiscando o capim. E isso também é um vetor de transmissão, né, pegar a grama do chão, se você tem o paracoco ali, você pode ser contaminado. E casualmente aqui, a maioria dos nossos pacientes, eles são realmente do interior, que apresentam essa patologia. Há um detalhe muito importante aqui, pessoal. Essa infecção na boca, ela é secundária. A infecção é pulmonar. Então, precisa uma avaliação do pneumologista, e normalmente esses casos devem ser tratados pelo pneumologista. A gente faz o acompanhamento da lesão bucal, vê como o caso está evoluindo, mas é obrigatória a avaliação pulmonar, porque essa é uma doença pulmonar. Houve um momento que se discutia isso,
o que vinha primeiro, se a lesão, há anos atrás, se a lesão era da boca ou era do pulmão, não, isso está estabelecido. A lesão é pulmonar e a gente precisa desse acompanhamento médico para o tratamento conclusivo. E, pessoal, isso é uma lesão que ela pode ficar muito agressiva no paciente HIV. Esse caso que a gente vai mostrar é o caso de um paciente que tem diagnóstico de HIV há mais de 10 anos e não fez tratamento nunca. Nunca usou o coquetel, ele negou a doença. E aí, claro, passado esse período aí de 10 anos, ele começou a ter patologias de uma forma muito grave, de uma forma muito intensa, de uma forma muito agressiva. E uma das infecções que ele fez foi a paracoccidioidomicose, e aí você pode ver que, assim, uma ampla destruição de estruturas, uma ampla destruição tecidual. A gente pode, inclusive, descrever isso como amputação da ponta da língua, ali, do ápice da língua, e você vê que a paracoccidioidomicose está amplamente distribuída, porque você vê nas gengivas, vê lá no palato duro, palato mole, região jugal. E, gente, isso é um caso recente, isso é um caso que tem menos de um ano. Então, às vezes, a gente pensa assim, é raro você ter pacientes que não estão fazendo tratamento e tal. Não, aparece, né? E justamente a nossa proposta de hoje é discutir esses casos que, às vezes, são grandes, que você não pode deixar de fazer as situações por causa de se assustar com essas possibilidades. Bom, e aí? Como faz o manejo aqui? Bom, primeiro precisa a biópsia para realmente concluir que se trata de paracoccidioidomicose, e aí ele vai ter que começar o tratamento da terapia antirretroviral, vai fazer a avaliação pulmonar, e aí o caso, assim, ele sai do nosso escopo de tratamento pela complexidade, mas ele continua conosco para a questão do acompanhamento da evolução das lesões bucais, o paciente que tinha muitas necessidades odontológicas para serem resolvidas também. Então, um paciente que, do ponto de vista nosso, dentário, odontológico, de trabalho, assim, tem muita coisa aí para ser feita na evolução desse processo, né? De qual área foi a biópsia? É importantíssima essa pergunta. Olha só, escolhe uma borda, porque é mais fácil tecnicamente, e foge das áreas centrais. Porque as áreas centrais, né, você vê a úlcera bacana ali, não, ali é a área de necrose, isso vale para os tumores malignos também. Pega uma borda qualquer, você pode pegar uma daquelas bordas da língua ali, você não precisa um fragmento muito extenso, fragmento com 1, 2 centímetros, com a profundidade de uma lâmina 15, já é suficiente para que você tenha diagnóstico, tá? Então, pode escolher onde for mais fácil, só não pega a área central de nenhuma das lesões, para não pegar a área necrótica, porque você vai ter uma imprecisão maior no diagnóstico. Outra circunstância que tem aparecido, que às vezes a gente pode se enganar e se assustar e pedalar no processo, é a sífilis, que vem voltando, bastante recorrência, e aqui então, pessoal, é um desses casos que a gente dizia assim, você solicitar o exame errado, né? Você indicar a biópsia, só se você informou o patologista que você está pesquisando luz, aí ele precisa fazer uma técnica lá de pesquisa em campo escuro, ou você solicita só o hemograma. Então, tem um exame específico, se você tem acesso ao teste rápido, pode solicitar o teste rápido, se não, você precisa solicitar no receituário, né, VDRL, que é o Venereal Disease Research Laboratory, ou sorologia para a luz, só isso. Depois a gente faz o exame de sangue e confirma. Detalhe, assim, posso achar que isso aqui é uma afta? Pessoal, a afta é uma úlcera e dói. Isso é uma placa. Não está aberto, isso é levemente elevado, tem um brilho nacarado que a gente descreve, e você toca ali, na grande maioria das vezes, o paciente não tem dor. Ele refere um pequeno desconforto ali. E aí os aidéticos fazem realmente outras infecções profundas que assustam, né? Como essa aqui, que é criptococose, que é raro o paciente fazer criptococose, também é algo difícil de se ver, também é um fungo, também pode ser transmitido pelo pombo, e aí você vê múltiplas ulcerações, tem no lábio. Bom, cara, a história, né? A história clínica do paciente. O paciente é HIV, e aí não tem, você vai definir isso aqui, você vai definir a patologia aqui pela biópsia. Então, tem muitas circunstâncias dessas difíceis que você vai depender, né, da biópsia ali para ter a solução conclusiva. Mas veja só, tem uma outra situação muito interessante, que se a gente não está avisado dela, a gente não acredita. E o paciente conta uma história fantástica para nós, né? Ele diz que no dia anterior, ele estava comendo alguma coisa, e aí
ele sentiu uma dor e estourou uma bolha de sangue dentro da boca e a boca encheu de sangue. Se você não conhece essa patologia, você acha que o paciente está maluco. Vou estar te contando uma história fantástica. Mas essa é uma alteração que ela também é relativamente rara, que é a angina bolhosa hemorrágica. Não se sabe com clareza a patogenia do processo. Parece ser um fenômeno alérgico que induz a formação de uma bolha de sangue pelo desprendimento da mucosa e do conjuntivo. E realmente a história do paciente é essa, que ele é verdadeira. Essa dor que ele sente é quando forma a bolha. Só que quando ele vem para consultar, no outro dia, normalmente, o que a gente vai observar é a área da ulceração, aonde formou a bolha e aquela bolha estourou. Não tem mais lá, porque ela é muito delicada. E aí, o que tem para fazer agora aqui? Nada mais. Na literatura diz que o paciente, que deve ser excluída a discrasia sanguínea, mas isso só dá em pessoas com mais de 40 anos. Muito provavelmente, se essa pessoa tivesse alguma discrasia sanguínea, isso já teria sido diagnosticado em outro momento da vida. O que você precisa agora é tratar a infecção secundária, explicar para o paciente a etiopatogenia disso. Talvez ele nunca mais experimente outro episódio na vida, e alguns pacientes fazem isso assim de uma forma um pouco mais recorrente, e como se acredita que isso é alérgico, tem que tentar identificar qual é o agente causal, o que ele estava comendo naquele instante ou horas antes. E aí, assim, agora a imagem rara, né? O que dificilmente a gente vai conseguir ver é essa situação aqui, ó, que é a bolha presente antes dela estourar. Como ela é muito delicada, normalmente ela rompe durante a alimentação, mas tem casos aí, tem vezes que você vai conseguir surpreender ela e vai conseguir. Então, essa imagem aí, você consegue o diagnóstico conclusivo, né? Realmente ter certeza do que é. Então, a angina bolhosa hemorrágica não requer mais nenhuma forma de tratamento, é só o acompanhamento da cicatrização. Tá? Quer fazer o que está bem certinho no livrinho, solicita testes de coagulação, TP, KTTP, plaquetas, para constar, porque, como eu disse, isso dá em pacientes com mais de 40 anos, né, se é para fazer o protocolo todo certinho, se esses pacientes tivessem discrasia sanguínea, isso já teria aparecido. E uma outra situação que às vezes nos engana, nos surpreende, porque é uma lesão. Vê bem, às vezes as patologias elas existem desde que a gente existe como humanidade, mas o entendimento sobre elas é que vai mudando. Então, muitos, aqueles que são mais antigos, né, tem mais idade aqui dos colegas, já ouviram aquela história que se você usasse um anestésico com muito vasoconstritor no palato, você iria acabar induzindo uma úlcera na região. E, na verdade, o que acontece é também essa patologia que só foi entendida em 1974, que é a cialometaplasia necrosante, ou a cialometaplasia necrotizante. A cialometaplasia necrotizante, ela era confundida com o carcinoma mucoepidermoide, e ela é uma lesão benigna. E aquela necrose isquêmica que acontece no palato pelo excesso de anestésico, do vasoconstritor, ela provoca a necrose isquêmica de uma glândula acessória. E por isso que ela era confundida com carcinoma, porque ela era uma úlcera, e como ela era confundida com carcinoma mucoepidermoide, porque quando você fazia a biópsia dessa lesão, você tinha o componente glandular ali, e aí, então, realmente é parecido, mas até aquela data, então, de 74, muitos pacientes foram operados como se tivessem carcinoma, mas, na verdade, eles não tinham carcinoma. Eles tinham essa patologia que não era conhecida ainda, que era a cialometaplasia necrotizante. Então, aqui detalhes. Isso demora a cicatrizar, vai curar espontaneamente, só que como isso aí leva 4, 6, 8 semanas até terminar a cicatrização, às vezes a gente fica inseguro e acaba fazendo a biópsia. E se fizer a biópsia, é muito importante discutir esse caso com o patologista, para que não venha o diagnóstico equivocado de carcinoma mucoepidermoide, né, como acontecia. Pessoal, outra situação que às vezes acontece, que a gente não lembra, é a ocorrência de herpes intrabucal, que é uma situação como essa aqui. Às vezes o paciente tem a história de herpes, a gente sabe, já fez tratamento de herpes no lábio, e o paciente aparece com essas ulcerações que são tão dolorosas como o herpes do lábio. Só que como isso está dentro da boca e a pessoa se alimenta, mastiga, as vesículas rompem muito rapidamente.
e às vezes a gente se atrapalha no diagnóstico dessas lesões dolorosas. Então, a pista aqui é justamente a história clínica, né? Lembrar que o paciente pode fazer herpes em qualquer área inervada pelo trigêmeo, não só na pele, não só na face, e aí, então, né, essa ocorrência do herpes, ela ocorre também dentro da boca. E aí, então, né, naquela questão que a gente falava no início da conversa aqui, né, que tem algumas lesões que a gente estuda bastante, né, que todo mundo mostra muito, na faculdade fala muito, e a gente acaba vendo pouco, né. Uma dessas lesões é o ameloblastoma, que é um tumor odontogênico também, que não tem tanta prevalência assim. O que mais acontece de tumores odontogênicos é o odontoma, é o mais comum de todos, mas sempre o ameloblastoma é muito falado, porque o tratamento é muito impactante, ele tem um comportamento biológico diferente do normal, né? Porque ele dá recidivas tardias, ele é infiltrativo, ele não tem cápsula. Então, quando você se vê frente a um caso de ameloblastoma, o que normalmente você vai ver no paciente? Um aumento de volume indolor, que já tem aí evolução de meses, porque isso não cresce rapidamente, demora para ficar desse tamanho. A região do ângulo da mandíbula é a região onde tem mais prevalência. 80% dos casos são na mandíbula, 20% apenas dos casos na maxila. E aqui, sempre que você tiver frente a um tumor odontogênico ou uma lesão que você suspeite que seja um tumor odontogênico, a biópsia prévia é obrigatória. Então, também você vai ter que aqui evoluir no processo diagnóstico, na questão das imagens, ver que na radiografia panorâmica se vê ali uma área radiolúcida aqui nessa região do dente 46, 47, ali, ou do 47, 48, enfim, e que não é tão nítida assim, não é tão clara. Então, claro que a evolução do processo aqui das imagens é a tomografia, e quando você vai observar a tomografia, você vê ali a expansão de cortical, o aumento de volume. Então, isso aí vai ser uma cirurgia grande, depois da biópsia prévia, depois do diagnóstico conclusivo, vai envolver enxerto para reconstruir. Então, é como a gente conversava no início, assim, né? A gente tem que ter um limite determinado, até onde a gente vai, né? A gente pode ir até a questão do diagnóstico, a gente está estruturado, tem mais experiência, vai evoluir mais no tratamento, em qualquer uma dessas circunstâncias que a gente comentou, né? O importante é que as lesões não nos assustem. E uma manobra interessante aqui, semiotécnica, que pode ser feita, é você fazer a punção da lesão. Porque quando você faz a punção, você tem a ideia, antes de fazer a biópsia, da natureza, do conteúdo que tem ali dentro. Então, você vai anestesiar o paciente para fazer a biópsia prévia. Antes de você fazer a incisão, você pega uma agulha calibrosa, introduz lá no meio da lesão e aspira o êmbolo da seringa. Você pode aspirar nada, e aí você está frente a um tumor sólido, mas o principal ponto de você fazer isso é você não ser surpreendido por uma lesão vascular intraóssea. Então, mesmo em lesões menores, se você não quer ter surpresa, essa é uma manobra semiotécnica sempre recomendada. Vá que seja um cisto ósseo aneurismático, um hemangioma intraósseo. O comportamento clínico é diferente. Você está sujeito, você quer excluir essa possibilidade, então faça essa manobra que é simples. Porque se vier sangue, aí sim você pode estar frente a uma dessas lesões. Então, a primeira hipótese é não vir nada, e aí é uma lesão sólida. A segunda hipótese é vir sangue, é uma lesão vascular, para tudo. Tem que melhorar a investigação por imagem, muda todo o nosso enfoque de abordagem. Você tem, então, líquido citrino, que era o caso aqui. Mas tu não disse que era um ameloblastoma? Sim, eu disse. Ameloblastomas sofrem degeneração cística. Eles podem sofrer um processo dentro deles que eles vão formando cavidades císticas, essas cavidades vão se unindo, e aí você tem a formação daquele líquido lá dentro, né, do líquido citrino.